Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus queridos, como vocês estão? Estamos chegando ao finalzinho, da nossa semana de aula. E tia amou ficar com vocês todos esses dias. Mas eu sou a tia Tatá, professora da Educação Infantil da Rede Municipal de Goiânia. E vocês que estão me ouvindo pela rádio Goiânia FM e estão me acompanhando pelo Facebook, na página do canal 51, sejam bem-vindos a mais uma aula. Mas lembrando que antes de começar a nossa aula, vamos para o nosso louvor. 1, 2, 3, palavrinhas! A Deus dai louvor com todo ser, com todo corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com a mão. A Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão. A Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com o pé. A Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé. A Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. A Deus dai louvor, com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. E a voz dai louvor. Hoje, tia vai falar sobre o nosso lugar no Brasil. E vocês sabem qual é o nosso lugar? O nosso lugar, a nossa cidade é Goiânia. E Goiânia tem a sua história ligada aos engenhos da cana-de-açúcar. Ela é conhecida como a terra dos caboclinhos. E Goiânia está localizada no estado de Pernambuco, que faz parte da região nordeste do Brasil. Mas agora, eu quero que vocês me digam de onde é que vocês estão me acompanhando. Se é da sede de Goiânia ou se é do distrito. E qual é esse distrito? Diz aí pra tia. E o que é que você gosta? Que vocês mais gostam aí, na localidade que vocês moram ou aqui na sede. Faz um lindo desenho ou grava um vídeo e coloca lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Essa será a nossa atividade de hoje. Mas lembrando, e não podemos esquecer, que ainda estamos na pandemia e devemos manter os protocolos de proteção contra o coronavírus,
que são lavar bem as mãos com água e sabão, fazer o uso do álcool em gel, manter o distanciamento e, se precisar sair de casa, usar a máscara de proteção, hein? E logo, logo, tudo isso vai passar. Tá bem pertinho da gente voltar a se encontrar lá na nossa escola, tá bom? Não esquece da nossa atividade, hein? Mas tia vai deixar aqui, ó, algumas fotos da nossa cidade, tá bom? Tchau! Beijo e até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Tia Lucinha aqui outra vez, hein? Vamos estudar hoje sobre a identificação das expressões presente, passado e futuro. O componente é o componente de língua portuguesa. E esta aula está voltada para você, aluno do 5º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Goiânia. Gostaria de cumprimentar os ouvintes da Rádio Goiânia FM e aos participantes do Facebook do canal 51 da Goiânia FM, certo? Então, vamos dar início. Para a gente identificar essas expressões presente, passado e futuro, a gente precisa revisitar e relembrar o que é verbo, quais os modos, quais os tempos, certo? Então, vamos lá. Dá uma relembrada. Primeiro, a gente vai ver o que é verbo, certo? O que é verbo? Vocês sabem o que é verbo? Vocês lembram o que é verbo? O dicionário, ele traz o seguinte significado: classe de palavras que indica ação, processo, estado ou alteração de um estado, sendo o núcleo de um predicado, certo? A frase está dividida em sujeito e predicado, e o verbo seria o núcleo, o centro, certo? Então, para resumir isso aí, o que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado e ainda podemos complementar fenômenos da natureza. Os modos verbais, eles estão conjugados em 3 modos. O modo indicativo, que indica a certeza. O modo da dúvida, que é o subjuntivo. E o modo que dá ordem, que faz o pedido, que é o modo imperativo. Então, indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo, certeza. Subjuntivo, dúvida. Imperativo, ordem, pedido. Vamos analisar esse organograma que a tia trouxe. Então, quem está só pela Rádio Goiânia FM, presta atenção na explicação, que eu vou descrever o organograma. Nós temos aqui no topo verbo. Em seguida, os modos, que são indicativo, subjuntivo e imperativo. Logo após, nós temos que o indicativo ele está dividido em tempos. Quais são os tempos? Presente, o hoje. Pretérito, o passado, que está dividido em pretérito perfeito, imperfeito e mais do que perfeito. Futuro, ainda vai acontecer. Futuro do presente e futuro do pretérito. Já o modo subjuntivo, que é o modo da dúvida, da incerteza, ele está conjugado em 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Temos também o imperativo. O imperativo está dividido em imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Estou afirmando ou negando. E aqui a tia trouxe 3 verbos conjugados. Por que 3, tia? Porque eu trouxe nas 3, os verbos se apresentam em 3 conjugações, que são as terminações dos verbos. Verbos terminados em ar, primeira conjugação, em er,
segunda conjugação. Em ir, terceira conjugação. Temos aqui em ar, amar. Em vender. Em ir, partir. Certo? E trazemos as conjugações no presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais do que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Então vamos lá. No presente, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. No pretérito perfeito, eu amei, já passou. Eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Pretérito imperfeito também já passou, mas olha a terminação aqui. Ei, aqui ava. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Pretérito mais do que perfeito. Olha a terminação. Ara. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amares, eles amaram. O futuro ainda vai acontecer. Então, o futuro do presente, eu amarei, eu ainda vou amar. Tu amarás, ele ainda vai amar. Ele amará, ainda vai amar. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. E olha a terminação aqui no futuro do pretérito. Amaria, amarias, eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos, vós amarias, eles amariam. Muitas pessoas, quando estão formando as frases, usam essa terminação ão de forma errada. Quando a gente usa amarão, farão, partirão, venderão, subirão, descerão, é futuro. Quando a gente está falando do passado ou do presente, a gente não pode usar o ão. Olha, amam, presente, passado, amaram. Então, quando a gente for escrever as frases, a gente tem que lembrar. A terminação com ão é no futuro do presente, certo? Tia trouxe aqui, olha, um textinho que diz assim, presente, passado ou futuro. É como se o presente, o passado e o futuro estivessem discutindo quem é o mais importante, certo? Nós temos aí as palavras nas tarjas, as crianças trazendo brincam, comeram, correrão. Brincam, presente. Comeram, passado. Correrão, futuro. E as plaquinhas passado, presente e futuro. Eu sou o passado. E você, quem é? Ah, eu sou o futuro. E, por sinal, importantíssimo, sou a esperança para chegar a mim. Todos correrão, comerão, cantarão, brincarão, enfim, viverão todos os momentos da vida. Pois sim, eu é que sou importante. Todos que passaram por mim correram, comeram, cantaram, brincaram, enfim, aproveitaram todos os momentos da vida. Ei, e eu aqui? Vou me apresentar. Eu sou o presente. Comigo todos cantam, brincam, pulam, falam e jogam. Mas posso saber por que vocês estão brigando? Ah, estamos falando de quanto sou importante. Até parece, eu é que é. Ei, parem com isso. Nós três não vivemos um sem o outro. Querem ver? Quem não gosta de lembrar das coisas que já aconteceram? De aproveitar as coisas que acontecem e de pensar nas coisas que acontecerão. Olha um para o outro. Não é que ele tem razão e assim os três ficam amigos e terminam a discussão, porque descobriram que um precisa do outro, que todos nós temos o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Então, os verbos eles são importantes no presente, no passado e no futuro.
Esse texto traz aqui alguns verbos no futuro, quando diz assim: sou a esperança para chegar a mim todos. Correrão, comerão, cantarão, brincarão. Então, ainda vai acontecer, certo? Traz eles no passado. Correram, comeram, cantaram, brincaram. Já passou. E traz os mesmos verbos no presente, quando diz assim: cantam, brincam, pulam, falam e choram, certo? Então vejam bem a importância dos 3 tempos: presente, passado e futuro. Desafio do dia: passe as frases para o presente e mande para o WhatsApp da sua professora, certo? Preparar essa mesma frase, escrever essa mesma frase no presente, no hoje, e mandar para o WhatsApp da sua professora, que ela vai estar aguardando com muito carinho. A sua participação é muito importante. As frases são: eu escrevi uma carta, eles receberam presentes, Afonso viajará para Garanhuns, fechei os olhos com força. Certo? Vamos dar continuidade. Tia trouxe isso aqui só para a gente refletir. Passado. O passado te ensina que tudo ficou para trás. Não vale tanto a pena e que as lembranças sempre existirão dentro de você. E querendo ou não, elas só vão embora em forma de lágrimas. Essa é uma reflexão. Se o passado, as tristezas que a gente tem do passado, elas vão embora em forma de lágrimas. E as coisas boas do passado a gente vai guardar dentro do nosso coração. Presente. Presente é o que deve ser vivido, independente do que aconteceu no passado. É o recomeço. É para fazer tudo diferente ou para fazer tudo outra vez. Então, se foi tristeza, a gente vai ter um recomeço para tudo ser diferente. E se foi bom o passado, a gente pode fazer tudo outra vez. E o futuro? O futuro não nos pertence. O futuro ele ainda vai acontecer. Então, a gente costuma dizer que o futuro a Deus pertence. Então, vamos lá. A pandemia não acabou e a gente precisa relembrar dos protocolos de segurança para cuidar da nossa saúde e dos nossos familiares. Sempre que puder, lavar as mãos com água e sabão. Usar máscara sempre que sair de casa ou receber alguém. Passar álcool em gel ou álcool 70, álcool em gel 70 ou álcool líquido 70. Manter o distanciamento social de pelo menos 1 metro. E se puder, fique em casa. Se proteja, proteja a sua família. Beijo no coração, abraço virtual e até a próxima aula. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta, né? Vamos ter um aulão sobre plano cartesiano, localização. Pronto, a primeira questão fala em relação da Prova Brasil, né? Sobre a localização de um mapa. Então, antes dessa localização do mapa, eu vou mostrar a vocês um pouco do plano cartesiano, ok? Vamos ver aqui no quadro. Esse eixo da horizontal, ele é chamado eixo das abscissas e ele é representado por X. No vertical, é o eixo das ordenadas e é representada por Y. Então, esse plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes, que são 4 quadrantes, ok? Então, no eixo X, para a direita são os números positivos, para a esquerda são os números negativos. A mesma coisa acontece com o eixo Y. Para cima, os números positivos em ordem, para baixo, os negativos. Então, por exemplo, se eu quero identificar um par ordenado qualquer, por exemplo, eu quero um ponto A, certo? Eu quero assim, 2, 3, ok? Então, o primeiro número representa X e o segundo, Y, sempre nessa ordem, certo? Então, observando, o 2 do X, ele está aqui. Iremos ao encontro do 3 do Y. Está aqui. Então, ó, é só pontilhar aqui, vertical, horizontal. Se encontrou, aqui é nosso ponto A, ok? Então, vamos voltar para a questão. Pronto, vamos ver essa primeira questão aqui da Prova Brasil.
Veja abaixo o mapa de uma parte do bairro onde Pedro mora. Observe aí, ó, que tem uma praça, tem escola, certo? Tem o eixo horizontal e tem o eixo vertical, né? Que, como eu expliquei, o horizontal representa o X e o vertical representa o Y. Então, diz o seguinte na questão. No mapa, Pedro quer localizar a igreja, considerando um número e uma letra. Qual a localização da igreja? Então, veja. Na horizontal estão os números, certo? Ele quer de quê? Ele quer da igreja. Então, se observar, a igreja está aí bem pertinho. Então, na horizontal, a igreja está no ponto 2 e na vertical, ela está na letra B. Então, o par ordenado tem que ser 2B. Qual a alternativa? A letra C. Respondida a questão. Gente, vamos ver uma questão no seguinte. Se eu vi que esse ponto A, ele vem 2 de X e 3 de Y, foi simples demais, né? Agora, se por exemplo eu quero saber o ponto 1, 0, joia? Então, você já sabe que 1 representa o meu eixo X e o 0 representa o meu eixo Y. Então, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, se eu tenho X, já sei que aqui é 1, tá certo? E o 0, como é que eu vou encontrar? Então, toda vez quando o X ou o Y for 0, você vai marcar um pontinho no que não é 0. Então, no caso, no meu X, nesse 1, eu vou marcar aqui, ó. Então, vamos dizer que aqui seja um ponto B. Então, meu ponto B está localizado nesse local. A mesma coisa, se eu fizesse assim agora, eu quero um ponto C, 0 e 2. Então, 0, novamente, é o meu X, que ele vem aqui do meio. E 2 é o meu Y, que ele está na vertical. Então, aqui, ó, esse é meu ponto C, certo? Vamos ver essa segunda questão, também da Prova Brasil. No plano cartesiano abaixo estão assinalados os pontos P e Q. Observem que Q ele está no eixo X das abscissas e o ponto P no eixo Y das ordenadas. Então, a pergunta é, quais são as coordenadas do ponto P e Q nesse plano cartesiano? Então, observe que P, eu tenho um 1 lá, esse 1 representa quem? Representa o meu Y. Então, quem é X, se ele está em cima do ponto do Y? Será 0. Então, a ordem será primeiro X, depois Y. Então, vai ser 0 de X e 1 de Y. Esse será meu ponto P. 0, 1. Então, eu já vi que 0, 1 eu tenho na letra C e tenho na letra D. Mas vamos ver agora o ponto Q. O ponto Q eu tenho 1 de X. Então, quem é o Y? Se está no eixo do X, meu Y será 0. Então, na ordem, primeiro é X, que é 1, e Y, que é 0. Então, meu ponto Q é 1 e 0. Então, onde tem essa resposta? Letra D, P, 0, 1 e Q, 1, 0. Letra D de dado. Pronto, vamos ver essa questão 3. Observe a figura abaixo. Também nós temos plano cartesiano, que tem os pontos A, B e C. Então, a pergunta é, quais as coordenadas de A, B e C, respectivamente, no gráfico? Olha, quando fala a palavra respectivamente, tem que ser na ordem. Primeiro o ponto A, depois o ponto B, depois o ponto C. Então, vocês observando, não está todos os números. Só tem assim, por exemplo, no eixo X, temos 0, 1 e 4. Mas sabe-se que na lógica, depois do 1, vai vir o 2, o 3, né? Os que estão faltando aí. No eixo Y, a mesma coisa. Só tem o 2 e o 7, tem que completar para você identificar melhor. Então, observe aí. O ponto A. Quem é meu X? Observando, 4, está ali no C. Pulou 1, está 5. Então, meu A já é o 5 de X. E se observar na horizontal, né? Na horizontal, que no caso é seguindo a horizontal e pegando o Y, ali vai estar o ponto 6. Então, o A será o ponto 5, 6. Então, onde é que tem essa opção do ponto A, 5 e 6? Já vi que só tem a letra C. Então, nem precisa olhar o outro, né? Mas vamos observar. O ponto B, ele está vindo de X, que é 1, né? E do Y, que é 4, ok? Então, o ponto B, 1 e 4. E o que faltou, o ponto C, é a mesma coisa. Ele vem do X, 4, e vem do Y, 2, 4 e 2. Então, a opção que tem 5, 6, 1, 4 e 4, 2 é a letra C. Vamos ver essa questão 4. Certo? No plano cartesiano abaixo, estão apresentadas as retas R e S.
certo? Então, as retas RS interceptam no ponto P de coordenadas, né? Quando ela fala interceptam, é onde elas se encontram nesse ponto P. Então, quer saber onde está esse ponto P. Então, no mesmo caso, o eixo X, que tem um ponto P, é o número 5 e o Y, 6. Então, é o par ordenado 5, 6, que é a letra A. Vamos ver essa próxima questão, que diz o seguinte. Os vértices do triângulo representado no plano cartesiano abaixo é. Então, vamos observar. Temos 3 vértices, né? Que triângulo tem que ter 3 vértices. Ponto A, ponto B e ponto C. Vamos lá. No ponto A, o meu X, que é do eixo horizontal, ele vale menos 2. E o ponto B, que é o meu Y, que está no vertical, é 5. Então, o par ordenado do ponto A é menos 2 e 5. Ok? Vamos ver o B. O B, o meu X, é menos 3 e o Y é 1. Então, par ordenado, menos 3, 1. E o C, eu tenho o meu X, 3, e o meu Y, 4. Então, par ordenado, 3, 4. Então, onde está essa resposta? Vamos ver. O A, menos 2, 5. Eu tenho na letra B e C. O B, menos 3, 1. Certo? Que eu tenho também na letra C, eu tenho C. E o ponto C, 3, 4. Então, opção, letra C. Pronto, vamos ver aqui em relação ao volume. Primeiro que a gente vai aprender o volume do paralelepípedo, certo? Ele tem 3 dimensões, né? Que é o comprimento, a largura e a altura. Então, como é que eu acho o volume, que é a capacidade dele? É multiplicando as três dimensões, que é A, B, C. Então, por exemplo, se eu tenho aqui seja 2, certo? Aqui 3 e aqui vamos dizer que seja 4. Como é que eu vou achar o volume? Vamos dizer que seja metro, ok? Então, é só você multiplicar os 3. Pode ser qualquer ordem, não tem ordem. Será 2 vezes 3 vezes 4. Então, lembrando, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, o volume dessa caixa seria 24 metros cúbicos. Lembrando outra coisa, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, se eu quiser saber quantos litros caberia, eu faria o quê? 24 vezes 1.000. Então, 24.000 litros. Pronto, nessa questão 7, eu fiz um esboço, não está igual, mas tudo bem, certo? Onde pede também o volume, tá certo? Então, eu sei que as dimensões são 2 metros, 3 metros e 1,5 metro. Então, como é que eu vou fazer o volume? Da mesma forma, multiplicando as 3 dimensões. Posso fazer 2 vezes 3 vezes 1,5. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1,5 vai dar 9. Como a gente tem metros e são 3, será metros cúbicos, ok? A resposta é a opção que tem 9 metros cúbicos, que é a letra C. Vamos ver essa questão aqui dos cubos, né? Só lembrando, cubo é uma figura geométrica onde as 3 dimensões são iguais, comprimento, largura e altura. No caso, a gente chama as arestas, certo? Então, vamos ver essa do IBGE, que foi de 2010. Diz o seguinte: a figura abaixo representa um conjunto de cubos todos iguais, cujos volumes correspondem a 1 metro cúbico. Cada cubo é 1 metro cúbico. Então, a pergunta é: quanto vale em metro cúbico o volume do conjunto, incluindo os cubos não visíveis? Porque, se vocês observarem, tem cubo que a gente não está vendo. Então, vamos ver aqui. De frente, nós temos 3 cubos, né, na parte inferior, e atrás dele temos mais 3. Então, na base, temos 6 cubinhos. E na parte superior, nós temos 4. Então, num total de 10 cubos. Onde está essa opção? Letra C. Vamos lá, essa questão 9 do supletivo 2011. Diz o seguinte: a figura abaixo mostra 2 caixas de papelão com as medidas internas indicadas. O interior da caixa do tipo 1 foi totalmente preenchido com cubos de aresta medindo 1 centímetro. Esses cubos serão transferidos para caixas menores do tipo 2. Então, vejam. Aí a pergunta é: quantas caixas do tipo 1 serão necessárias para fazer essa transferência? Então, vamos observar o seguinte. Primeiro passo é acharmos o volume de cada caixa. Então, a primeira
diz o seguinte, que as medidas são 10, 6 e 4. Então, vamos logo fazer esse volume. Vou chamar volume 1. Será 10 vezes 6 vezes 4. Então, vamos lá. Volume 1. Nós encontramos 10 vezes 6, 60. 60 vezes 4, 240 centímetros cúbicos. Então, só lembrando, centímetro cúbico é a mesma coisa de mililitro, certo? Vamos ver o volume 2. Volume 2, mesma coisa, será 5 vezes 3 vezes 2. Vamos lá. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Nós temos 30 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa de 30 mililitros. Então, a pergunta é, quantas vai caber uma dentro da outra? O que é que eu posso fazer? Simplesmente, eu vou pegar 240 e dividir por 30, para saber quantos vai caber. Então, 240 dividido por 30 vai dar 8. Então, a resposta certa é a letra D, 8. Pronto, vamos ver essa questão 10. Que diz assim, observe a figura abaixo. Então, se vocês observarem, todas as arestas são iguais. Então, quer dizer que isso aí é um cubo, né? Então, a pergunta é, a expressão que melhor representa o volume dessa figura é? Então, vamos fazer da mesma forma. Vou achar o volume. Eu tenho dois caminhos aí. Ou multiplicar, ou fazer a potência. Eu acho melhor multiplicar, porque vai ficar mais fácil, ok? Então, vamos fazer raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, sobrou quem? Sobrou essa raiz de 3 aqui, ó. Então, daqui você não pode fazer mais nada, porque você não pode multiplicar um número com outro com radical. Então, o volume desse cubo é 3 raiz de 3 metros cúbicos. Não esqueçam da unidade. E observem sempre se é a mesma unidade, porque se não for, tem que fazer a transformação antes de fazer o produto. Então, vamos ver qual a opção certa? Onde é que tem 3 raiz de 3 metros cúbicos? É a letra A. Bem, gente, até a próxima aula. Espero que tenham gostado, né? E daí não esquecer dos protocolos sanitários. A máscara, o álcool, lavar bem as mãos, ok? E um beijo para cada um. Bye, bye!